moradores são recebidos a tiros na própria casa que estava sendo roubada em um bairro nobre de São Paulo. A polícia invade uma casa em Angra dos Reis e interrompe um show de pagode beneficente que era transmitido ao vivo. A Polícia Federal vasculha endereços da primeira-dama do Piauí em investigação de fraudes no transporte escolar. Os Estados Unidos começam a testar vacina contra a Covid-19 em 30 mil voluntários. A Prefeitura de Blumenau cancela o Oktoberfest por causa da pandemia. O novo coronavírus volta a ameaçar países que reabriram a economia. Em menos de um mês e meio, o número de casos reportados ao OMS dobrou. Protesto e violência no Texas. Manifestante é morto a tiros durante atos contra o racismo e a truculência policial nos Estados Unidos. A Argentina elimina 80% da nuvem de gafanhotos na fronteira com o Brasil. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A polícia tenta identificar os bandidos que invadiram e roubaram uma mansão em um bairro nobre de São Paulo. Os moradores chegaram na hora em que os ladrões se preparavam para deixar o imóvel. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. Horas depois do crime, a Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu um inquérito para apurar a conduta do policial que matou um homem com um tiro nas costas durante uma abordagem no final de semana. O militar que está preso disse que o suspeito reagiu à ordem de parar. Só que a versão diverge do que mostra imagens de uma câmera de segurança. a ação dura. E veja isso, uma apresentação beneficente que era transmitida pela internet foi interrompida pela polícia em Angra dos Reis, no litoral fluminense. A casa foi invadida por policiais que procuravam milicianos foragidos na região. O som do pagode interrompido pelo barulho de tiro. O número de feminicídios no Pará, de janeiro a junho deste ano, mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. E a situação é tão recorrente, Raquel, que agora a polícia prendeu um homem suspeito de matar a mulher por causa dos R$600 do auxílio emergencial. O crime aconteceu. Mais de 87.600 brasileiros já morreram de Covid-19. O total de casos de contaminação pelo novo coronavírus ultrapassou 2.400.000. E mais de 1.600.000 brasileiros já estão curados. O governo do estado de São Paulo facilitou hoje a mudança de fase da quarentena no plano de retomada das atividades durante a pandemia. As mudanças foram feitas depois da pressão de prefeitos. Os estabelecimentos terão que fechar às 5 horas da tarde. Veja daqui a pouco, a China fecha oficialmente um dos consulados dos Estados Unidos no país. Tecnologia usa tomografias de pulmão para identificar a contaminação por Covid-19 com mais rapidez. O SBT Brasil volta já já. Chiquititas. O adiamento do Carnaval de São Paulo deixou os barracões das escolas de samba vazios. Os funcionários temporários, Marcelo, que já deveriam estar trabalhando nos preparativos para o desfile do próximo ano, estão usando agora a criatividade para complementar a renda que foi perdida. O ferro está lá para ser moldado, mas muita coisa vai ter que aguardar. A Prefeitura de Blumenau, por exemplo, em Santa Catarina, decidiu cancelar a tradicional Oktoberfest, que é o maior festival desse tipo realizado fora da Alemanha. A cidade é uma das mais afetadas pelo novo coronavírus no estado e, na última semana, chegou a registrar taxa de ocupação de 98% dos leitos de UTI. Apesar desse quadro que a gente vê em todo o país, o fim de semana foi mais uma vez de praias lotadas e bailes funk com jovens sem máscara nas principais cidades do país. No Rio de Janeiro, muita gente ignorou as medidas de distanciamento e promoveu aglomerações nos bares, parques e pontos turísticos. Se a praia estava assim numas... E uma tecnologia ainda pouco usada pelo Sistema Público de Saúde ajuda os médicos a diagnosticar a Covid-19 com mais rapidez. Esse sistema, desenvolvido pelo Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, ele usa tomografias de pulmão para identificar os padrões da doença. Começaram hoje nos Estados Unidos os testes com o maior número de voluntários de uma vacina contra a Covid-19. 3 estudos clínicos feitos na China.
Mais de 650 mil pessoas já morreram em decorrência da Covid-19 no mundo inteiro. O número de casos se aproxima de 16 milhões e 400 mil. Os novos focos de contaminação na Espanha preocupam os vizinhos europeus e levaram o governo britânico a adotar restrições aos viajantes. Foi um anúncio repentino que pegou milhares. A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que a pandemia continua crescendo em ritmo acelerado e que a crise do novo coronavírus é a emergência global mais grave já enfrentada pela entidade. Serão oferecidos aos moradores da região. De volta ao Brasil, o Tribunal de Justiça da Bahia revogou a prisão do médico suspeito de provocar a queda da namorada do 5º andar de um prédio em Salvador. Morreram. A médica... Você vai ver em instantes. Casa do governador do Piauí e gabinete da primeira-dama são alvos de buscas em operação que apura fraude no transporte escolar. A Argentina elimina 80% da nuvem de gafanhotos e o risco de os insetos chegarem ao Brasil agora é pequeno. Ainda bem, a gente volta já já. Depois da interdição do Presídio Central de Porto Alegre devido aos casos de Covid-19, a preocupação agora é com a superlotação e a transmissão do novo coronavírus nas delegacias. A Justiça Gaúcha autorizou hoje a transferência de mais de 300 presos nessas condições para cadeias de Porto Alegre e de Canoas, na região metropolitana. Algumas delegacias já se transformaram em 30%. A Polícia Federal fez buscas na casa do governador do Piauí, Wellington Dias, e da primeira-dama, Regiane Dias, numa operação que apura desvios de dinheiro na educação. Os agentes também vasculharam o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, será o relator da ação em que o presidente Jair Bolsonaro pede o fim da suspensão de contas de apoiadores do governo no Twitter e também no Facebook. Depois de 20 dias afastado do Palácio do Planalto para tratar a Covid-19, Bolsonaro retomou hoje as atividades. Na saída do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro parou. A China fechou oficialmente hoje um dos consulados dos Estados Unidos no país. Com um tecido, 80% os chineses dos insetos foram eliminados e a chance de a nuvem chegar ao Brasil é pequena. Os protestos contra o racismo e a violência policial voltaram a crescer nos Estados Unidos. No estado do Texas, um manifestante foi morto a tiros durante os confrontos com a polícia. As imagens parecem como as do fim. E agora o futebol. Já estão definidos os 8 classificados para as quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians só avançou graças a uma combinação de resultados. O atual tricampeão paulista precisava vencer. No Rio de Janeiro, a prefeitura busca uma solução para a festa de Réveillon. A reunião de milhões de pessoas na orla de Copacabana se tornou inviável. A pandemia obrigou os organizadores a pensarem em um novo formato. E a indefinição sobre o assunto preocupa o setor de turismo, principalmente os hotéis. De dentro de casa. Estudantes de engenharia elétrica da Universidade de Brasília foram eleitos o melhor grupo universitário do mundo na área de inteligência artificial. Que boa notícia, né? Essa é a primeira vez que alunos do Brasil vencem o prêmio pelos projetos de inovação. Um dos valorizar, né? Salve a ciência. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.